Então, primeiro tema da aula de hoje, né? Vou fazer uma inversão. Pergunta fundamental sobre a pesquisa. O que eu quero saber? Qual a realidade eu quero conhecer? Qual é a realidade que me interessa na pesquisa? Então eu tenho que fazer uma pergunta. Sempre eu tenho uma pergunta em cima da pesquisa. Por que sempre tem uma pergunta em cima da pesquisa? Por quê? Porque se eu sei a resposta, para que eu vou pesquisar? Né? Fica sem objetivo, fica sem motivo, fica sem... Né? Se eu já sei a resposta, eu sequer preciso pesquisar. Mas se eu não sei a resposta, eu quero obter uma realidade, eu quero conhecer uma realidade, porque pesquisa, como nós aprendemos na primeira aula, a pesquisa é a ação, é a busca do conhecimento para atingir uma realidade. Pesquisar é conhecer uma realidade, né? Então, aí pesquisa. Agora, qual é a pergunta fundamental? Todo trabalho científico tem uma pergunta fundamental por trás desse trabalho científico. Qual é a pergunta fundamental? Nesse caso em que eu dei na aula anterior, aquele exemplo da Cracolândia, né? Então, a realidade que eu quero conhecer, o porquê existe a Cracolândia. Olha a pergunta, onde fica essa Cracolândia? O que significa esse fator social da Cracolândia? Isso é objeto da minha pesquisa. E a pergunta pode ser o que é a Cracolândia, né? Qual é a realidade daquelas pessoas que vivem lá, né? O que leva a pessoa a estar lá na Cracolândia? São perguntas a serem feitas, né? Mas se eu resumir a minha pergunta do que é a Cracolândia, ponto, o que é a Cracolândia, aí uma das primeiras formas de se pesquisar, né, é através da origem das palavras. Por que eu chamo aquele local de Cracolândia? Por que alguém deu aquele nome? Isso é uma das primeiras formas de fazer uma pesquisa, para se conhecer uma realidade, para se obter uma realidade. Então, etimologicamente falando, o crack, né, de origem inglesa, né? Inglês é feio. De origem inglesa, o crack, né, significa algo quebrado, né? Algo quebrado, né? E esse algo quebrado, ou craquelado, ou quebrado, né, que é o refúgio da cocaína, uma variação, vamos dizer assim, mais barata não, é o refúgio, é a sobra, é algo extremamente perigoso, né, do ponto de vista da ingestão humana. Então esse refúgio utilizado, que é o crack, para ser aspirado lá a fumaça, né, ele é algo barato de ser obtido. Aí, bom, eu tenho o crack. E por que Cracolândia? Terra do crack, né? E agora, aí vem outra pergunta, mas onde fica a terra do crack? Aí nós respondemos nós respondemos na aula passada fazendo uma análise disso, né? E chegamos à conclusão de que, né, etimologicamente a terra do crack. E por que crack? Porque é uma droga barata, seria uma droga da camada mais pobre daqueles que utilizam entorpecente, que estão em um determinado local fazendo uso desse entorpecente, a Cracolândia. Então é isso, porque ali não se usa só crack, né? Ali usa diversos tipos de droga, mas esse é o que leva as pessoas estarem naquele estado lá de zumbi e naquela situação. Mas aí descobri, né, a busca, né, pela minha pergunta, a pergunta fundamental, qual é a realidade que eu quero conhecer? Neste tema Cracolândia, eu descobri que Cracolândia não é um lugar, não é um local específico, tem um local específico, mas não é um local específico, porque esse local ele varia, ele muda. Olha que interessante na pesquisa, né? Mas qual é a relevância disso? Não é relevante para quem não trabalha na área, para quem não é da polícia, para quem não é juiz de direito criminal, para quem não é escrevente, técnico judiciário, para quem não tem parentes dentro da Cracolândia, para quem não tem parentes envolvidos com esse tipo de situação, né? O escrevente, o técnico judiciário, o SAMU que trabalha naquela região, o pessoal da área de saúde, tantos profissionais envolvidos nessa questão é extremamente relevante e causa um dano ali na região onde essas pessoas se aglomeram. Aí eu descubro que, né, na minha pesquisa, na pergunta fundamental, o que é a Cracolândia, eu descubro que não é um lugar, que é um grupo de pessoas, um fator social que levam-os a se reunir, e aí tem o pessoal que vende a droga, tem o pessoal que faz a segurança, tem o pessoal que utiliza, e tem todo esse contexto em volta, envolvendo mídia, etc. E que o Estado não consegue eliminar, não consegue resolver, porque se tira de um determinado local, porque já foi num local,
aí passou para um segundo local e hoje está no terceiro local, não é isso? Quem já acompanhou aí, ele já está no terceiro local. Não vou falar os nomes porque eu também não sei, não lembro, né? Mas eu sei que já passou em 3 locais. Então eu descubro que não é um lugar, eu descubro que é um fenômeno, é um fato social a ser estudado, com todas essas variações, essas vertentes. Ponto, encerro minha pesquisa aqui, né? Só para ilustrar. Mas olha só, vamos além agora, vamos além. Nós como pesquisadores da pesquisa jurídica, né? E se formos pesquisadores da pesquisa científica, que é maior do que a jurídica, não é específica, se formos pesquisadores científicos, vamos propor aí equacionar, resolver o problema da Cracolândia. Então o objetivo da minha pesquisa agora é resolver. Vamos resolver? Né? Ousado esse tema, né? Resolver o problema, dar uma solução para a Cracolândia. Por que eu digo que é ousado? Porque o Estado de São Paulo não resolveu, ainda não resolveu. Porque as pessoas envolvidas nessa problemática não resolveram, não deram uma solução para a Cracolândia. Ou deram? Não, está lá. Governos anteriores até tentaram, cogitaram, falaram até internação compulsória, né? Aquela forçada, falaram nisso, né? E de outras questões mais. Chegaram a propor uma bolsa, né? Para todos os usuários de entorpecentes. E era boa a bolsa, acho que é 1.500, quase 2.000. O usuário ia gastar tudo em droga, né? Tem que ter uma tutela, no caso uma curatela, né? Já que ele está inapto para a vida em sociedade civil, tem que ter Então, olha só, então a pergunta muda agora, né? Eu não quero conhecer essa realidade mais, agora eu quero não conhecer a realidade, agora eu quero na minha pesquisa jurídica, agora eu pretendo, né? Vamos lá, pergunta fundamental, tema da aula de hoje, pergunta fundamental. Eu quero fazer a pergunta e pela resposta fundamental. E pela resposta eu vou resolver, eu vou equalizar o problema. Dentro da pesquisa jurídica, dentro da pesquisa científica, a pergunta fundamental né? Primeira pergunta fundamental para o primeiro trabalho que nós já resolvemos, né? O que é a Cracolândia era o primeiro trabalho. E eu descubro que olha que interessante, só na análise de ideias, somente fazendo uma análise, na síntese das ideias, e nós vamos falar de análise de síntese, né? Análise e síntese, né? E somente pela análise de ideias nós descobrimos, né? Analisando diversas ideias, nós descobrimos uma síntese, ou seja, resumindo, que não é um local, mas é um fato social, né? Um fato social que envolve diversas vertentes, diversas situações que leva aquele grupo a se aglomerar e não interessa, tirou dali, eles se aglomeram em outro local, tirou do outro local, eles se aglomerarão em outro local e assim sucessivamente, porque não é o local a Cracolândia, é o fenômeno social. Ah, professor, não é local e são as pessoas então? Não são aquelas pessoas, são quaisquer pessoas que estiverem naquele mesmo estado. E se todas aquelas pessoas saírem dali, talvez, provavelmente exista um outro motivo que reunirá outras pessoas em situação análoga àquela. Então talvez não sejam aquelas pessoas, ou talvez sejam pessoas específicas que promovam a reunião. Grupos de traficantes? Pode ser, né? Pode ser. Grupos de traficantes. Pode ser grupos de usuários. Pode ser que haja uma liderança ali dentro, né? Que faça e que promova toda aquela situação. Então, a primeira análise, né, nós já fizemos. Uma segunda análise agora, a pergunta fundamental: como resolver o problema? Aí eu mudo o enfoque da minha pesquisa. Se for uma monografia, grafia escrita, a escrita de um único tema, qual o tema que eu me proponho a escrever? De acordo com a pergunta fundamental. De acordo com a pergunta fundamental, a pergunta, né, será como resolver o problema da Cracolândia?
né? Não é um tema muito bonito, né? Mas a gente pode estudar algo parecido nesse sentido aí, para ficar bonito tecnicamente falando, né? Mas basicamente é isso: como solucionar o problema da Cracolândia, como resolver esse problema do entorpecente na Cracolândia, né? Como resolver essa questão de São Paulo, né? Uma questão de incolumidade pública. Incólume, né? É a saúde pública que está em jogo lá e deve ser resolvida, porque existem, né, diversos problemas naquele local. Imagina, né, ali que existem condomínios, você tem que entrar onde você mora, no seu condomínio, no seu prédio. Imagina de manhã cedo você sai, né, e está respirando o cheiro tóxico do entorpecente que fica no local, as ruas todas sujas, né, com diversos problemas, não passa carro mais, não passa nada. Aí você tem que sair para comprar o seu pãozinho. E aí, como é que faz? É um problema complicado. Então, esses aspectos, essa interferência social, né, todo o comércio acaba em volta, porque as pessoas param de ir nos comércios em volta, elas ficam com medo de serem assaltadas, de terem um problema, né? Ficam com medo. Aí você vai andar armado, aí gera um outro problema, andar armado. Ah, mas eu tenho porte. Não interessa se você tem porte. Você está sozinho com duas pistolas de 15 tiros de cada pistola, 30, mas tem 200 pessoas do seu lado. Se acabar a munição, você está morto, né? Então é complicado. Então essa pergunta fundamental de como solucionar, né, o problema é uma pergunta simples, né? Lá da Cracolândia. Como? Então essa é uma pergunta fundamental do meu trabalho. No primeiro trabalho era só uma análise do fator social. Nesse eu quero uma solução. Agora atenção, doutor, um bate-papo simplesinho assim, né? Tranquilo, meramente didático. Mas se eu faço essa monografia, se eu tenho êxito nessa monografia, se a minha argumentação ela é baseada em dados concretos, se eu aponto uma direção, se eu aponto ao final da minha análise, eu faço toda uma análise, tudo que eu estou falando é uma análise, né? Pego um fator, faço uma análise, pego outro fator, faço uma análise. Uma análise do ponto de vista da saúde. Agora atenção à questão da análise e da síntese, e depois eu vou concluir o que eu ia falar agora. Na análise, né, eu analiso a questão da saúde pública, analiso a questão da saúde dos moradores, analiso a questão da saúde dos usuários de entorpecentes. Faço quantas análises? 3. Quando eu falo de análise, eu emito um parecer crítico ou eu emito um parecer do senso comum? Senso comum, quem fala senso comum, porque eu faço um resumo, porque eu faço um resumo daquilo exatamente que eu vejo, sem fazer um julgamento, sem fazer uma análise crítica. Então essa análise do senso comum, eu pego os dados, pego aqueles fatores que eu vejo, verifico e faço uma análise, só uma análise, né? Eu analiso aqueles dados. Eu analiso, por exemplo, né, a questão de entrar e sair do condomínio. Eu analiso, por exemplo, o aumento de furtos na região. Teve um aumento? Não teve? Como é que aconteceu? Eu analiso, por exemplo, os conflitos que envolvem tudo que está, as pessoas que estão na região. Furto de veículo, furto de carro, furto de transeuntes, furto de celular, né? E tudo isso é analisado, né? Aqui, análise. Então, olha só, estamos falando do tema da aula. Pergunta fundamental para responder uma pesquisa, para fazermos uma pesquisa. Lembrando que pesquisa não é aquilo que a gente vê na televisão, né? Que é utilizado de forma genérica, né? Aquilo lá é uma pesquisa também, é uma estatística, né? Que nem funciona. Se funcionasse, o país era outra história, né? Ali é meio que uma enquete, né? Tá? Sendo que a diferença de pesquisa e enquete é justamente o método que está por trás da pesquisa que não está na enquete, né? A metodologia. Mas a metodologia pode ser falha, né? E aí dá o que dá. Estamos falando de métodos aqui diferenciados de uma pesquisa para descobrir uma realidade. Qual é a realidade que eu quero descobrir? Né? No primeiro tema, a Cracolândia. No segundo, como solucionar o problema da Cracolândia. E como solucionar o problema da Cracolândia? Essa é a pergunta fundamental, tema da aula de hoje. E aí, primeira coisa que eu faço é análise
depois, no final, assim, na análise eu pego vários pontos. Primeiro ponto, questão de saúde. Segundo ponto, a questão de furtos, roubos, o crime que envolve. Terceiro ponto, a segurança pública, o hospital. Olha só que interessante, eu já começo a partir para a análise da seguinte questão: se eu pego esse pessoal, eu vou colocar onde? Aí sugeriram, né? Eu vi isso na televisão, sugeriram albergues. Vocês viram isso? Coloca num albergue, pega o CRAS, né? O Centro de Referência da Assistência Social, pega o CRAS para fazer, coloca os assistentes sociais para fazer uma pesquisa, fazer um levantamento, fazer uma análise, um estudo individualizado de cada um ali, né? 2.000 pessoas, mas faz-se uma análise de cada um por um. É possível? É possível, não é impossível não, é possível fazer análise de um por um, embora sejam, né, muitas pessoas. Faz análise em grupo, faz análise individual. Então eu vou apontando vou fazendo diversas análises individuais, do ponto de vista da saúde, do crime, do que envolve a região, como tirar, como analisar, se eu vou tirar, se eu não vou tirar. Então olha só, eu faço diversas análises. Ao final de todas estas análises, e somente ao final de todas essas análises, aí eu vou chegar a uma síntese. É aqui que traz a resposta à pergunta fundamental da nossa pesquisa jurídica. Por enquanto, pesquisa jurídica, né? Se eu ampliar ela pode virar até uma pesquisa científica jurídica ampliando o conceito. Mas nós juristas que somos, juristas que seremos, a pergunta fundamental é como solucionar o problema da Cracolândia, que é um tema jurídico, né? Então eu terei análise de diversos pontos individualizados, um por um, ainda que me pareça irrelevante. Me parece irrelevante saber se eu vou colocar uma ambulância do SAMU ou não ali. Parece relevante. Parece, não parece? Parece. Mas eu vou analisar esse ponto e eu acho que é importante. Por que é importante? Porque alguém pode ter uma overdose, pode morrer. Aí tem várias formas, né? Tem cara. Eu lembrei de antigamente existia um canal, né? Chamava 1001 Formas de Morrer. Alguém já viu isso? É muito interessante. Já viu? Como é que eu uso? Falo. É meio que ridículo, meio que ao mesmo tempo tem uma espécie de humor negro, tem uma espécie de humor negro por trás, né? Não tinha? Mas é meio que inspirado naquele filme dos Jogos Mortais, né? É meio que inspirado, porque todos os que morriam lá nas 1001 Formas de Morrer, né? Eles morriam, mas eles tinham um fator moral, né? Que os condenava. Aí, tipo assim, você olhava assim, pô, ele morreu assim, mas ele mereceu. Tinha meio que isso, né? Que é o mesmo sistemático lá do filme dos Jogos Mortais, né? Ele morreu porque mereceu, passou por aquilo, né? Aquela história de arrancar o olho, uma chave no estômago, tem que furar o estômago para arrancar a chave, para tirar o cardeado, porque senão o negócio corta a cabeça do cara. Tem essas questões morais. Aqui na Cracolândia tem muito isso, vai acontecer a questão moral. A sociedade vai olhar e falar assim, não, mas eles merecem morrer, eles merecem ficar lá. Por que o dinheiro do contribuinte vai ser gasto para tirar eles de lá? Então tem essa questão moral. Por outro lado, tem uma pessoa que fala assim, não, mas né, eles têm que sair. Aí porque eu tenho um caso na minha família e ninguém merece passar por isso. Aí tem essa questão de se colocar, né, dessa maneira. Tem a questão religiosa, a questão de fé, né? Aqueles que acreditam que o mundo tem que ser melhor, né, por questão de fé, por questão de irmandade, de humanidade, de fraternidade, né? Então tem essas questões também de fé. Então vários motivos. Eu devo analisar esses motivos, embora me pareçam que eles não são técnicos nem científicos. Eu devo? A resposta é sim. Eu tenho vários itens a serem analisados, inclusive estes itens eu coloco, não é? Porque é só uma análise. É só uma análise. E eu analiso tudo que envolve como solucionar o problema da Cracolândia. E lá no final, porque o que vai acontecer? Vai acontecer que esses itens, todos esses itens analisados, eles vão se ligar uns aos outros ao final, para quando eu fizer a minha síntese. Como que eles vão se ligar? Porque para solucionar, para equacionar o problema, né,
eu analisando, né, a questão de saúde pública, como eu vou trabalhar, a questão da assistência social, a questão jurídica, porque olha só, ali existe um flagrante, né, ad perpétuo, ali existe um flagrante que não se finaliza. Qual é o flagrante? De tráfico de entorpecentes. Qual é o flagrante? De uso de entorpecentes. O uso de entorpecentes ainda é crime na nossa sociedade, né? Não é uma mera contravenção, não existe uma descriminalização. Embora a pena principal seja somente de advertência, mas numa flagrância contínua, isso pode virar multa, isso pode virar até uma pena de reclusão ou de detenção, pode virar na sequência, né? Na sequência. Claro que a lei, né? A lei não quer isso, a lei não quer a prisão do usuário de entorpecentes e o vê como um doente. A lei não vê como um doente, né? Professor, mas a lei vê? Ué, a lei vê. Quem vê é a sociedade, que indica o parlamentar, que faz a lei, e a lei é feita pelo parlamentar que representa a sociedade. Quem vê? A sociedade. Vê como? Através da lei. A lei vê? A lei vê. Então, nesta análise, no final eu vou chegar a uma síntese do resumo deste conteúdo todo aqui para solucionar o problema. Como solucionar o problema da Cracolândia? Na análise de todos os itens colocados, quando eu fizer a síntese, eu tenho a solução. A síntese é a resposta do problema fundamental e ponto final. A síntese é a síntese de toda a análise é a resposta de como solucionar o problema da Cracolândia, que é a pergunta fundamental da minha pesquisa. Lembrando, pessoal, que pesquisa é um objeto científico. A pesquisa é um trabalho científico. E por que é um trabalho científico ou um trabalho jurídico científico? Porque emprega um método. Qual que é o método que eu utilizei aqui? Né? Aí vocês vão lembrar das aulas anteriores. Qual é o método? O método estruturalista. O método estrutural. Olha só que agora, no método estruturalista, eu fiz uma análise de ponto por ponto. Análise 1, 2, 3. Eu peguei a estrutura completa, esmiucei toda a estrutura, a participação da polícia, a participação do traficante, a participação de quem usa, a família do usuário, a família do traficante, a família da polícia. Como assim não sou a família da polícia? Pessoal, você está achando que o policial é o quê? Um robô? Não, a família de todos envolvidos, né? Porque é todo um conjunto, o que está ali, o que está em volta, o que está atrás, o que está do lado, todo o comércio em volta atingido, a gente analisa tudo na análise, e aí eu vou chegar a uma solução, eu vou chegar a uma síntese, porque essas pessoas envolvidas vão apontar a solução, vão apontar durante o trabalho de pesquisa. Pergunta fundamental: como solucionar o problema da Cracolândia? Fazendo uma análise de todos os itens pelo método estrutural, pelo método estruturalista, e ao final chegarei a uma síntese, descobrindo qual é a resposta para essa pergunta e vou descobrir. Olha só a importância dessa pesquisa científica jurídica. Eu tenho certeza que quem fizer esse trabalho, e remeter lá para a Secretaria de Segurança de São Paulo, esse trabalho eu acho que não existe, E eles estão buscando resolver esse problema. Vocês sabiam que eles buscam resolver e não conseguem? O governo passado tentou e não conseguiu, o retrasado tentou e não conseguiu, mas este governo está na busca dessa pesquisa. Agora abriu, acho que tem uma semana que abriu o Inovário, né? É um concurso de pesquisas jurídicas para o pessoal da área do direito, né? Para juiz, promotor. Tem até as categorias de juiz, advogado, promotor, defensor, Ministério Público, polícia, tem as categorias, né? Quem fizer esta pesquisa utilizando esse tema, né, e solucionar esse problema e remeter para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né, pode ser até que ganhe o prêmio. E se ganhar o prêmio, vira o livro, fora a premiação em dinheiro que existe também. Não é interessante? Professor, mas onde é que eu entro nessa história? Vocês podem concorrer. Salvo engano, existe também a categoria universitária, né, para estudantes. Também parece que existe, né?
Bom, de qualquer forma, essa é só uma questão, né? A questão maior, fundamental e importante de como responder a pergunta fundamental dentro de um trabalho de pesquisa vocês, quando se profissionalizarem ou não, né, ainda sendo acadêmicos, vão se deparar com estas perguntas no dia a dia, né? Eu posso estar sentado no meu escritório, na minha casa, em qualquer local, e alguém me interpelar, me interrogar e me fazer determinada pergunta sobre uma reclamação trabalhista, por exemplo, sobre um divórcio, uma separação, pensão alimentícia. Isso é muito comum, né? Direito previdenciário, as pessoas perguntam muito, né? Para nós da área jurídica, né? Elas querem saber, as pessoas querem saber, são carentes de informação. E aí é uma pesquisa, uma pesquisa, né? A pesquisa da pessoa, não, você é o pesquisador, você deve trazer a resposta para a pergunta fundamental, né? Dentro da pesquisa que a pessoa está te fazendo, mas você toma isso como um trabalho para si e resolve a pergunta fundamental, fazendo o quê? Uma análise estruturada, e ao final da análise estruturada, com o maior número de itens que nós pudermos levantar, nós teremos uma síntese desta análise estruturada. E é isso, pessoal, né? É assim que funciona. Então, são duas análises e síntese, são duas faces do mesmo interesse. Lembrando que interesse, né? A palavra esse significa seres e inter, entre, né? Então, o que está entre os seres? O que está entre as pessoas? O que está entre as pessoas é a pergunta: como solucionar o problema, né? Qual o problema que eu quero solucionar? Então, uma pergunta para a outra, existe ali um interesse que está entre nós e a pergunta, e eu vou trazer a resposta a essa pergunta, né, fundamental, e aí tenho minha conclusão da minha pesquisa sintetizando, trazendo uma resposta. Eu atinjo a realidade, né? Eis aí a pergunta respondida.